A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma vez uma palavra da parte de Deus para o teu coração, para o meu coração, porque à medida que Deus me dá uma palavra, também eu medito nesta palavra. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz: "O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento." Aleluia. Então nós vemos aqui que o povo ele foi castigado, ele sofreu por falta de conhecimento, porque lhe faltou conhecimento, porque lhe faltou sabedoria. E isso que aconteceu não é diferente dos dias de hoje. Muitas pessoas que estão ali na igreja, muitas pessoas que estão ali servindo a Deus, às vezes sofre, às vezes está lá angustiado, preocupado, às vezes está ali faltando algo, às vezes está numa crise financeira, às vezes está com algum problema, está ali sofrendo porque não tem sabedoria, porque não tem conhecimento. E o conhecimento, ele é primordial para que a gente não venha pecar. Nós sabemos que Deus, ele abomina o pecado. Nós sabemos que quem tem pecado não herdará o reino de Deus. No caso, se morrer pecando. Mas se pecar e se arrepender dos seus pecados, vai para o reino de Deus. Vai estar ali com o Senhor Jesus. Então, nós sabemos que Deus, ele não aceita o pecado nas pessoas. E isso acontece muito em algumas pessoas que se dizem ser de Deus, porque não tem o conhecimento, não está ali lendo a palavra de Deus, não está ali meditando na palavra de Deus, não está ali aprendendo mais da palavra de Deus. Até existem pessoas que acham que só deve estudar a palavra de Deus, meditar ali, entender a palavra de Deus, se for pregar, se for um pregador. E aí muita gente diz: eu não sou pregador, eu não prego a palavra de Deus, então não tem para que eu estar estudando a palavra de Deus. Estudar é só para quem prega a palavra de Deus, é só para quem é pastor, é só para quem é líder. Então não preciso estudar. Lendo ali um versículo, 2 versículos, lendo ali um pouco da Bíblia já é o suficiente, eu não preciso estudar. Só que para entender a palavra de Deus é preciso meditar, e a meditação é isso, é estudar, é entender o que aquele versículo está falando, é entender o contexto, o que aquele capítulo está falando. Então muitas pessoas sofrem por falta de conhecimento, porque estão ali pecando e não sabe que está pecando. Muitas pessoas praticam um pecado e quando está sofrendo diz: meu Deus, eu te sirvo, eu faço a tua obra, eu estou ali indo à igreja, eu louvo, eu prego, eu estou ali sempre disposto a fazer a tua obra, estou passando por isso. E às vezes é porque aquela pessoa está fazendo algo que não está agradando a Deus. Ou seja, tem algum pecado em oculto, tem algo que não está agradando a Deus. Porque a palavra de Deus diz que quando a pessoa vai ler a palavra e medita dia e noite, e se preocupa em cumprir a palavra, em viver a palavra, em praticar a palavra, irá prosperar em todos os seus caminhos. Então, muitas vezes, tem algo na vida da pessoa que Deus ele não está se agradando, que Deus ele quer tirar aquilo da vida da pessoa. Então, ali começa as coisas não dar certo, não vai nada bem, porque Deus está falando, Deus está avisando através da situação. A situação que está acontecendo na vida de algumas pessoas. Deus está ali avisando: olha, está acontecendo isso porque não está bem, está precisando melhorar, está precisando obedecer a minha palavra, está precisando meditar mais na palavra, você está entendendo errado, você acha que essa palavra quer dizer isso, mas não é, não tem nada a ver. Medite mais na minha palavra, estude mais a minha palavra.
Porque não é só uma pessoa que prega que tem que estudar a palavra. Todos nós que somos servos de Deus devemos estudar a palavra, para que a gente venha entender a palavra de Deus. Como é que nós vamos obedecer a palavra de Deus? Como é que nós não vamos pecar se a gente não sabe o que é pecado ou o que não é pecado? Às vezes o ser humano ele faz algo que é pecado, mas ele não sabe. Então o ser humano ele sofre, ele padece por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Eu não estou aqui falando que todo mundo que sofre está em pecado, não. Existem várias causas para o sofrimento, existem diversas causas para que alguém venha sofrer. Não necessariamente está em pecado, mas eu estou falando hoje nesta palavra que se refere à falta de conhecimento, que se refere ao pecado. Eu estou falando aqui hoje nesta palavra sobre esse assunto. Não é que todo mundo que sofre está em pecado. Quem diz isso é porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Então hoje esta palavra está falando nesse sentido, que às vezes tem algo na pessoa que Deus não se agrada. Alguém está pecando, está fazendo algo que não está agradando a Deus. E não sabe, não tem sabedoria, não tem conhecimento, não conhece o seu pecado, não conhece que está pecando, está ali sofrendo e está perguntando a Deus o que é que ela fez, o que é que ele fez para estar passando por isso. Então é importante estudar e meditar, não é só para líderes, é para todos os servos de Deus. Inclusive, existem muitas pessoas que se dizem ser de Deus, existem muitos evangélicos que gostam de apontar o dedo, que gostam de arrumar pecado onde não existe, que gostam de dizer isso é pecado, ou não faça isso porque isso é pecado. Eu já vi várias pessoas na internet dizendo que algo é pecado, que se as pessoas fizerem vai para o inferno. E aquilo que aquela pessoa está dizendo não é pecado, não tem nada a ver. Então tem pessoas que não sabem o que é pecado só porque ouviu alguém dizer que era pecado, porque ouviu um determinado líder dizer que era pecado, sem ser pecado. Aquela pessoa ouviu aquele líder dizer isso e nem sequer foi meditar, foi estudar, foi examinar as escrituras. Automaticamente já está repetindo tudo aquilo que aprendeu de uma pessoa que também não sabia. E fica ali aquela bola de neve e vai passando um para o outro de geração em geração. Cada um que aprendeu do outro que não sabia e assim vai. E vira aquele problema todo, dizendo que algo é pecado sem ser, dizendo que as pessoas vão para o inferno, quando na verdade não tem nada a ver. E o que acontece é que aquela pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus está ali acusando, julgando algumas pessoas que está praticando algo. E aquela pessoa que está julgando, está ali dizendo que aquela pessoa vai para o inferno sem aquela pessoa estar praticando nada, só porque ela acha que aquilo que aquela pessoa faz é pecado, está ali julgando. Então aquela pessoa que está pecando, aquela pessoa que não sabe que aquilo é pecado ou não, nem sabe a palavra de Deus, já está julgando, apontando o dedo, já está condenando. Então aquela pessoa que está pecando, porque está levantando falso testemunho, está inventando mentira. Ela acha que aquilo é pecado, mas aquilo não é, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aquilo que ela acha que é pecado é apenas uma doutrina de homens que inventaram, não tem na Bíblia. E aquela pessoa vai em frente com aquela opinião e dizendo que aquilo é pecado, julgando e condenando o outro. Então, o que eu quero falar através desta palavra é que a gente tem que ter todo o cuidado quando nós falamos de pecado. O que Deus ele está falando através desta palavra é que nós devemos sim estudar e meditar a palavra de Deus. Nós devemos entender o que a palavra de Deus diz.
Nós devemos saber interpretar a palavra de Deus para que a gente não venha acusando os outros e para que a gente também venha entender se a gente está agradando a Deus ou não. Muitas vezes a pessoa está desagradando a Deus porque tem ali um pecado em oculto, tem algo que está fazendo que não está agradando a Deus, mas ela não sabe. Porque ela não sabe que está praticando aquele determinado pecado, porque ela não aprendeu a palavra de Deus, porque ela não se dedicou a estudar a palavra de Deus, porque ela não meditou. Deus, ele diz que nós temos que meditar na palavra de Deus dia e noite, e meditar é isso. É você ler e pensar e refletir e entender aquela palavra e colocar aquela palavra na sua vida e ver se você está vivendo de acordo com aquela palavra. Então, esta palavra de Deus, ela é hoje como uma advertência, como um ensino para que a gente venha nos dedicar mais à palavra de Deus, para que a gente realmente venha prosperar em todos os nossos caminhos. Para onde a gente for prosperar, aonde estivermos prosperar, para que venha estar tudo de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E simplesmente tirar aquele problema que faz com que muitos servos de Deus até se rebelam contra Deus, porque diz: eu sou teu servo, Senhor, eu estou fazendo a tua obra, estou passando por isso não é justo, quando na verdade aquela pessoa tem sim algo que está desagradando a Deus, só que ela não sabe o que é que está desagradando a Deus, porque ela não tem o conhecimento da palavra de Deus, ela não tem sabedoria. Então por isso o povo sofre por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Quem entrar aqui no meu canal vai ver lá na playlist. Tem uma playlist que tem mais de 90 vídeos de ensinos da palavra. São ensinos que muitas pessoas até ficam surpresas porque achavam que aquilo era pecado e aquilo não é pecado. Tem ensinos que muitas pessoas vão aprender, vai abrir os olhos e vai entender. Então, se você quer aprender mais da palavra de Deus, dá uma passada ali na playlist desse canal. Quando você entra no canal, já tem ali uma parte com a playlist e lá você vai clicar e você vai ver várias playlists. Tem palavra de fé e tem ensinos bíblicos. São mais de 90 vídeos de ensinos bíblicos. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante, para que a gente não venha ser uma pessoa leiga, para que a gente venha entender a palavra de Deus melhor, para que a gente venha viver melhor, para que a gente venha prosperar em todos os nossos caminhos. Amém? Fica com esta palavra no teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida, te dando paz, te dando força, te dando sabedoria para entender a palavra dele, para viver uma vida de alegria, de paz e de bênçãos do nosso Senhor Jesus. Amém?